O choro atravessou a cabine do avião como uma sirene, fazendo cabeças se virarem e passageiros se ajeitarem desconfortavelmente em seus assentos. Raquel Martins apertou sua filha de 6 meses, Sofia, contra o peito, sussurrando desculpas desesperadas para qualquer um que pudesse ouvir. Os lamentos da bebê pareciam ecoar ainda mais alto no espaço confinado da classe econômica, e Raquel podia sentir o peso dos olhares julgadores perfurando suas costas. Por favor, meu amor, por favor, ela sussurrou, balançando Sofia gentilmente, enquanto lágrimas de exaustão ameaçavam escorrer de seus próprios olhos. A jovem mãe estava acordada há quase 36 horas seguidas, tendo trabalhado um turno duplo na lanchonete antes de pegar este voo noturno de Salvador para São Paulo. A passagem havia custado cada centavo de suas economias, mas ela não tinha escolha. Sua irmã Carmen ia se casar em 2 dias, e apesar do relacionamento tenso entre elas, Raquel não podia faltar. Aos 23 anos, Raquel parecia mais velha. Círculos escuros sombreavam seus olhos castanhos e seu sorriso, antes vibrante, havia se desgastado por meses de luta para sobreviver como mãe solteira. Seu ex-namorado desapareceu no momento em que ela lhe contou sobre a gravidez, deixando-a para navegar a maternidade sozinha em uma kitnet que mal podia ser considerada habitável. Cada dia era uma batalha, entre pagar por fraldas ou comida, entre manter as luzes acesas ou comprar a fórmula de Sofia. A comissária de bordo, uma mulher de aparência severa na casa dos 50 anos, aproximou-se com irritação mal disfarçada. Senhora, você precisa acalmar sua bebê. Outros passageiros estão tentando descansar. Estou tentando, Raquel sussurrou com a voz embargada. Ela geralmente é um anjinho, mas não dorme direito há dias. A mudança na rotina, o barulho... Ela se calou, sabendo que suas explicações soavam como desculpas. O choro de Sofia se intensificou, e Raquel notou vários passageiros pegando seus celulares, provavelmente para gravar seu constrangimento. Seu rosto ardeu de vergonha ao perceber que estava se tornando uma daquelas histórias que as pessoas compartilham online. A mãe desatenta que arruinou o voo de todo mundo. Talvez a senhora devesse ter pensado nisso antes de comprar uma passagem. Resmungou um homem mais velho do outro lado do corredor, alto o suficiente para ela ouvir. Os olhos de Raquel se encheram de lágrimas. Ela havia considerado dirigir, mas seu velho Celta quebrou 3 semanas atrás e ela não podia pagar o conserto. Este voo era sua única opção, comprado com dinheiro que deveria ter usado para o aluguel do próximo mês. Ela já estava temendo a conversa com o proprietário quando voltasse. Justo quando estava prestes a se refugiar no banheiro do avião, para tentar acalmar Sofia em particular, uma voz gentil falou ao seu lado. Com licença, você se importaria se eu tentasse uma coisa? Raquel olhou para cima e viu um homem em um terno azul marinho de aparência cara, provavelmente em seus 30 e poucos anos, com olhos azuis gentis e cabelo escuro perfeitamente penteado. Tudo nele gritava riqueza e sucesso, desde seus sapatos de couro italiano até o relógio de platina em seu pulso. Ele era o tipo de homem que pertencia à primeira classe, não espremido em um assento na econômica. O quê? Raquel gaguejou confusa com sua oferta inesperada. Eu tenho experiência com bebês, disse ele com um sorriso caloroso. Minha irmã tem 3 filhos e aprendi alguns truques ao longo dos anos. Às vezes, uma voz ou um toque diferente pode ajudar. Você confiaria em mim para tentar? Raquel hesitou. Ela aprendeu a ser cautelosa com estranhos, especialmente homens que mostravam interesse repentino nela e em Sofia. Mas algo em seu comportamento parecia genuíno, e ela estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Ok, ela sussurrou, passando Sofia cuidadosamente para os braços dele. No momento em que a bebê se aninhou em seu ombro, algo mágico aconteceu. Em segundos, os choros de Sofia suavizaram para gemidos baixos, e em seguida, para o silêncio completo. A mão grande do homem se movia em círculos suaves nas costas pequeninas dela e ele cantarolava uma melodia suave que parecia funcionar como uma canção de ninar. Como você, Raquel suspirou maravilhada com a paz súbita. Como eu disse, muita prática, ele respondeu baixinho, continuando seus movimentos calmantes. Às vezes os bebês só precisam de uma mudança de cenário ou, neste caso, uma mudança de braços. Ao redor deles, a cabine havia se acalmado em um silêncio grato. Passageiros que antes a encaravam agora observavam com curiosidade e aprovação. A comissária de bordo até sorriu ao passar, acenando com apreço pela situação resolvida. Qual o nome dela?
O homem perguntou ainda segurando Sofia com facilidade praticada. Sofia, Raquel respondeu estudando seu rosto. Havia algo familiar nele, embora ela não conseguisse lembrar de onde poderia tê-lo visto antes. E eu sou Raquel. Não sei como te agradecer por isso. Eu estava prestes a ter um colapso. Prazer em conhecê-las. Sou o Tiago, disse ele e acrescentou com uma risada. E não se preocupe com isso. Todos nós já passamos por isso. Talvez não com um bebê, mas todos nós já tivemos aqueles momentos em que tudo parece esmagador. Enquanto Sofia adormecia no ombro de Tiago, Raquel se viu relaxando pela primeira vez em dias. Ela observou como ele segurava sua filha naturalmente como seu caro paletó. Agora estava amassado e ligeiramente úmido de baba de bebê. No entanto, ele não parecia se importar nem um pouco. Você não está sentado na econômica, está... Ela perguntou de repente, percebendo que ele estava bem vestido demais para a sessão deles no avião. Tiago sorriu misteriosamente. Digamos que eu gosto de variar as coisas de vez em quando. A primeira classe pode ser previsível. Havia algo em seu tom que fez Raquel se perguntar se havia mais em sua história, mas ela estava grata e exausta demais para insistir. O zumbido suave dos motores do avião, combinado com o primeiro momento de paz que ela teve em semanas, começou a pesar em suas pálpebras. Eu deveria pegá-la de volta, disse ela sem muita convicção, embora Sofia parecesse mais confortável do que em dias. Ela está bem aqui se você quiser descansar. Tiago ofereceu. Eu não me importo de segurá-la. Você parece que precisa dormir um pouco. Raquel queria protestar para manter sua independência e não aceitar a ajuda de um estranho, mas seu corpo a estava traindo. A combinação de exaustão-alívio e a primeira gentileza que ela experimentara em meses estava sobrepujando suas defesas. Tem certeza? Ela perguntou sua voz já pesada de sono iminente. Absoluta. Descanse. Eu cuido dela. Apesar de todos os instintos lhe dizerem para ficar alerta, Raquel sentiu sua cabeça ficar pesada. O calor que irradiava de Tiago, o ritmo constante de sua respiração e o silêncio pacífico de Sofia criaram um casulo de segurança que ela não sentia há meses. Quase sem perceber, ela se viu encostando a cabeça no ombro dele, sua consciência se esvaindo enquanto o avião os levava pelo céu noturno. O que Raquel não sabia era que Tiago a observava lutar na última hora com o coração partido ao ver uma mãe tão jovem tentando se virar sozinha. O que ela também não sabia era que Tiago Moraes não era um passageiro qualquer. Ele era o CEO do Grupo Moraes, uma das maiores fundações de caridade do país. E este encontro casual estava prestes a mudar a vida de ambos de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Raquel despertou com um anúncio suave de que pousariam em São Paulo em 30 minutos. Por um momento, ela ficou desorientada, perguntando-se por que se sentia tão aquecida e confortável. Então, a realidade de sua situação a atingiu. Ela ainda estava encostada no ombro de Tiago e Sofia dormia pacificamente em seus braços, completamente contente. Meu Deus, me desculpe. Ela sussurrou urgentemente, sentando-se rapidamente e sentindo falta imediata do calor. Não acredito que dormi em você. Você deve achar que sou completamente inadequada. Tiago sorriu aparentemente impassível com o constrangimento dela. Você estava exausta. Ambas precisavam descansar. Sofia só acordou uma vez e eu consegui mantê-la calma. Ele transferiu cuidadosamente a bebê adormecida de volta para os braços de Raquel. Ela é um anjo quando está em paz assim. Raquel olhou para o rosto sereno de sua filha maravilhada com o quão diferente Sofia parecia quando não estava chorando de estresse e superestimulação. Ela realmente é. É que tem sido tão difícil ultimamente. Tudo parece estar desmoronando e mal estou conseguindo manter a cabeça fora d'água. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, e Raquel imediatamente se arrependeu de ter compartilhado tanto. Aquele estranho não precisava ouvir sobre seus problemas, não importava o quão gentil ele tivesse sido. Quer falar sobre isso? Tiago perguntou gentilmente, seus olhos azuis mostrando preocupação genuína. Às vezes ajuda a contar para alguém que não está envolvido na sua situação. Raquel hesitou. Ela aprendeu a manter suas lutas em segredo, em parte por orgulho e em parte pela dolorosa experiência de pessoas que ofereciam ajuda apenas para desaparecer quando as coisas ficavam difíceis. Mas algo no comportamento de Tiago a fazia se sentir segura. Sou mãe solteira. Ela começou baixinho olhando ao redor para se certificar de que outros passageiros não estavam ouvindo.
O pai de Sofia foi embora quando eu disse que estava grávida. Trabalho em uma lanchonete em Salvador fazendo turnos duplos só para pagar nossa kitnet minúscula. Meu carro quebrou. Estou com o aluguel atrasado e usei minhas últimas economias para esta passagem de avião, porque minha irmã vai se casar. Ela parou lutando contra as lágrimas. A pior parte é que Carmen e eu não nos falamos há 2 anos. Tivemos uma briga enorme quando engravidei porque ela achou que eu estava jogando minha vida fora. Tiago ouviu atentamente sem nunca interromper ou oferecer platitudes vazias. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento processando suas palavras. Isso exige uma coragem incrível, disse ele finalmente. Criar uma filha sozinha, trabalhar em vários empregos e ainda fazer o esforço de consertar um relacionamento com sua irmã. Você é mais forte do que imagina. Raquel olhou para ele ceticamente. Você não me conhece. Pelo que você sabe, eu poderia ter feito escolhas terríveis que levaram a esta situação. Talvez, Tiago reconheceu, mas eu estive te observando desde que decolamos. A maneira como você se desculpou com cada passageiro. Com que gentileza você trata Sofia mesmo estressada. O fato de você estar indo a um casamento onde talvez não seja bem-vinda apenas porque é família. Essas não são as ações de alguém que faz escolhas terríveis. São as ações de alguém que se importa profundamente em fazer a coisa certa. Suas palavras atingiram Raquel com mais força do que ela esperava. Quando foi a última vez que alguém disse algo genuinamente gentil sobre seu caráter, seu ex-namorado criticava constantemente suas decisões. Seu chefe na lanchonete a tratava como se fosse descartável e até mesmo sua própria irmã a fazia se sentir um fracasso. E você? Ela perguntou, desviando a atenção de si mesma. Você nunca me disse o que faz da vida, e ainda não explicou por que alguém que obviamente pode pagar a primeira classe está sentado aqui na econômica com o resto de nós meros mortais. A expressão de Tiago tornou-se pensativa e Raquel sentiu que havia algo que ele não estava lhe contando. Eu trabalho com negócios, disse ele vagamente. E às vezes prefiro a econômica porque você conhece pessoas mais interessantes aqui atrás. A primeira classe pode estar cheia de pessoas que esqueceram como é a vida real. Essa é uma não-resposta bem diplomática, observou Raquel, estudando seu rosto. Você é algum tipo de homem misterioso. Devo me preocupar por ter dormido no ombro de um estranho. Nada perigoso, eu prometo. Tiago riu, mas Raquel notou que ele ainda não lhe dera uma resposta direta. Digamos que estou em uma posição onde tento ajudar as pessoas quando posso, e às vezes é mais fácil fazer isso sem muito alarde. Antes que Raquel pudesse insistir, o avião começou sua descida, e a voz do capitão encheu a cabine com instruções de pouso. O encanto de sua conversa íntima foi quebrado enquanto os passageiros ao redor começavam a pegar seus pertences e se preparar para a chegada. Provavelmente é aqui que nos despedimos, disse Raquel, sentindo-se inesperadamente triste por se separar daquele estranho gentil que lhe mostrara mais compaixão em algumas horas do que ela experimentara em meses. Não sei como te agradecer pelo que você fez. Você me salvou de uma humilhação completa e deu a Sofia o melhor sono que ela teve em semanas. Na verdade, disse Tiago, enfiando a mão no bolso do paletó, eu esperava poder te dar uma coisa. Ele tirou um elegante cartão de visita de cor creme com letras pretas simples. Se você precisar de qualquer coisa, e quero dizer qualquer coisa, por favor não hesite em ligar para este número. Raquel pegou o cartão e o leu, seus olhos se arregalando em choque. O cartão era simples, mas caro, com letras em relevo que diziam Tiago Moraes, C.I.O., Grupo Moraes. Abaixo havia um número de telefone e um endereço na Avenida Paulista, em São Paulo. Você é Tiago Moraes. Ela sussurrou encarando o cartão. Mesmo ela trabalhando em uma pequena lanchonete e lutando para sobreviver, já tinha ouvido falar do Grupo Moraes. Eles eram famosos por seu trabalho de caridade, aparecendo em notícias sobre iniciativas de educação, programas de moradia para mães solteiras e treinamento profissional para pessoas em circunstâncias difíceis. Culpado, disse Tiago com um sorriso tímido. Eu estava tentando evitar mencionar isso porque queria ter uma conversa normal com alguém que não estivesse tentando me pedir dinheiro ou me impressionar com seus contatos. A mente de Raquel disparou enquanto as peças se encaixavam. Isso explicava suas roupas caras, sua facilidade em ajudar as pessoas e seus comentários misteriosos sobre estar em posição de ajudar os outros, mas também tornava sua gentileza para com ela ainda mais significativa. Ele poderia ter ficado na primeira classe, poderia ter ignorado sua luta, poderia ter deixado a comissária de bordo lidar com a situação do bebê chorando. Em vez disso,
Ele escolheu ajudar. Por que você não me contou? Ela perguntou, ainda processando a revelação. Por que você precisava da ajuda do Tiago, a pessoa não do Tiago, o CEO? Ele respondeu. E porque aprendi que quando as pessoas sabem quem eu sou, elas ou querem algo de mim, ou ficam tão intimidadas que não conseguem mais agir naturalmente. Eu gostei de conversar com você como apenas eu. O avião tocou o solo com um baque suave, e os passageiros imediatamente começaram a se levantar e a pegar as bagagens de mão, apesar dos pedidos dos comissários para permanecerem sentados. Raquel segurou o cartão de visita sem saber se essa revelação tornava tudo melhor ou mais complicado. O cartão não é caridade, disse Tiago como se estivesse lendo seus pensamentos. É uma oportunidade se você a quiser. Enquanto taxiavam em direção ao portão, Raquel olhava para o cartão em suas mãos, perguntando-se se aquele encontro casual estava prestes a mudar sua vida para sempre, ou se ela estava prestes a acordar de um sonho impossível. O aeroporto de Guarulhos fervilhava com o caos matinal típico enquanto Raquel pegava seus parcos pertences do compartimento superior. Sua única mala de lona, contendo tudo o que ela possuía para o fim de semana, parecia pateticamente pequena em comparação com as bagagens elegantes que outros passageiros estavam retirando. Tiago esperou pacientemente ao lado dela, segurando Sofia enquanto Raquel lutava com o zíper quebrado da mala. Deixa eu te ajudar com isso, ele ofereceu, mas Raquel balançou a cabeça firmemente. Eu consigo! Ela insistiu, finalmente conseguindo tirar a mala. O gesto foi automático. Ela aprendeu a ser ferozmente independente por necessidade. Aceitar ajuda significava dever às pessoas, e dever às pessoas significava decepção quando elas inevitavelmente a desapontavam. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor de desembarque, Raquel se sentia cada vez mais ciente do contraste entre eles. Tiago se movia com a confiança de alguém acostumado a ser importante enquanto ela segurava Sofia firmemente, já temendo o confronto iminente com sua irmã Carmen. Onde você vai ficar para o casamento? Tiago perguntou quando entraram no terminal. Em um hotel perto do local da festa, respondeu Raquel, sem mencionar que havia escolhido a opção mais barata que encontrou online com avaliações que mencionavam carpetes manchados e limpeza questionável. Não é chique, mas Sofia e eu não precisamos de muito. Tiago franziu a testa ligeiramente. São Paulo pode ser imprevisível em outubro. Alguns desses lugares baratos não têm aquecimento adequado. Você considerou... Eu não posso pagar por nada melhor. Raquel o interrompeu com as bochechas ardendo de vergonha. Olha, eu agradeço tudo o que você fez, mas não preciso que você resolva todos os meus problemas. Tenho me virado muito bem sozinha. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, nascidas de anos de luta para manter a dignidade enquanto mal sobrevivia. Tiago levantou as mãos em um gesto pacífico, reconhecendo claramente que havia passado dos limites. Você está absolutamente certa. Me desculpe. Tenho a tendência de tentar consertar as coisas, especialmente quando me importo com o resultado. Eles chegaram à área de retirada de bagagem e o telefone de Tiago começou a vibrar insistentemente. Ele olhou para o aparelho com relutância óbvia. Preciso atender, ele se desculpou. Emergência do trabalho que aparentemente não pode esperar. Ele atendeu com um seco Moraes, e Raquel observou toda a sua postura mudar para o modo profissional. Enquanto Tiago atendia à ligação, Raquel se viu estudando-o com novos olhos. Ela passara o voo conversando com Tiago, o estranho gentil, mas agora estava vendo Tiago, o CEO. A maneira como ele comandava a atenção, mesmo falando baixo como outros viajantes a negócios no terminal, pareciam reconhecê-lo e sussurrar entre si. Eu entendo que o prazo é crítico, Tiago dizia ao telefone, mas não podemos comprometer o processo de seleção para o programa de moradia. Estamos falando de mães solteiras, não de estatísticas em uma planilha. O fôlego de Raquel prendeu. Programa de moradia para mães solteiras. Ela se esforçou para ouvir mais da conversa sem parecer estar bisbilhotando. Não, eu quero revisar pessoalmente cada inscrição que for rejeitada. Tiago continuou firmemente. Se alguém está genuinamente necessitado e nós o recusamos por causa de burocracia, então estamos falhando em nossa missão. Uma terrível percepção começou a surgir em Raquel. Naquela manhã, ela havia compartilhado suas lutas mais íntimas com um estranho em um avião, seus problemas financeiros, sua insegurança habitacional, sua condição de mãe solteira mal conseguindo sobreviver. Agora ela estava descobrindo que esse mesmo estranho
administrava programas especificamente projetados para ajudar pessoas em sua situação exata. Quando Tiago terminou a ligação, ele se virou para ela com um sorriso de desculpas, mas Raquel estava estudando seu rosto com crescente suspeita. Aquele programa de moradia que você estava discutindo agora, disse ela lentamente. Há quanto tempo o Grupo Moraes o administra? Cerca de 3 anos, respondeu Tiago, aparentemente satisfeito com o interesse dela. Já ajudamos mais de 500 famílias a fazer a transição para moradias estáveis. É uma de nossas iniciativas de maior sucesso. E o processo de inscrição? Raquel insistiu. Como as pessoas geralmente ficam sabendo sobre ele? Algo em seu tom deve ter alertado Tiago de que não era curiosidade casual. Sua expressão tornou-se cautelosa. Temos coordenadores de campo que identificam famílias necessitadas. Às vezes as pessoas são encaminhadas por serviços sociais, às vezes por organizações comunitárias. Por que pergunta? Raquel sentiu uma raiva fria crescendo em seu peito. Que conveniente que você estivesse sentado na classe econômica bem ao lado de uma mãe solteira que se encaixa perfeitamente no perfil demográfico do seu programa. Que conveniente que você estivesse tão interessado em ouvir tudo sobre minhas dificuldades financeiras e problemas de moradia. Raquel, o que você está sugerindo? Perguntou Tiago, mas ela podia ver o conhecimento culpado em seus olhos. Estou sugerindo que tudo isso, sua gentileza. Sua ajuda com a Sofia, toda essa conversa foi algum tipo de armação. Você já estava planejando me oferecer uma vaga no seu programa de moradia. É assim que o Grupo Moraes encontra suas histórias de sucesso visando mulheres vulneráveis em aviões. Não é assim, disse Tiago rapidamente. Mas Raquel estava além de ouvir explicações. Meu Deus, como eu sou estúpida, continuou ela, sua voz se elevando apesar de Sofia se mexer em seus braços. Eu realmente pensei que alguém estava sendo gentil comigo sem motivo. Pensei que tinha conhecido alguém que se importava comigo como pessoa, não como um caso de caridade. Outros passageiros começaram a olhar, mas Raquel estava magoada e com raiva demais para se importar. Tudo fazia sentido agora. Por que Tiago estava tão interessado em sua história? Por que ele teve tanto cuidado em não revelar sua identidade? Por que ele lhe deu seu cartão de visita com promessas tão misteriosas? Quer saber a pior parte? Disse ela com lágrimas de humilhação queimando seus olhos. Por algumas horas eu realmente senti que valia alguma coisa. Como se talvez eu não fosse apenas uma mãe solteira patética que não conseguia organizar a vida. Mas o tempo todo você estava apenas me avaliando como algum tipo de estudo de caso. Isso não é verdade, disse Tiago aproximando-se. Sim, eu estava viajando para supervisionar pessoalmente nossos programas em São Paulo. E sim, às vezes pego voos na econômica para me manter conectado com as pessoas que servimos. Mas ajudar você não foi calculado, Raquel. Foi decência humana. E conhecer você... Isso foi genuíno. Eu não acredito em você, respondeu Raquel, embora algo em sua voz a fizesse querer acreditar. Pessoas como você não ajudam aleatoriamente pessoas como eu, a menos que haja algo para vocês nisso. O que você estava planejando fazer? Me seguir até o casamento da minha irmã e documentar como sua caridade mudou minha vida. Tiago passou a mão pelo cabelo, parecendo genuinamente angustiado. Eu posso ver como isso parece, mas você está errada sobre minhas motivações. Sim, sou apaixonado por ajudar mães solteiras porque vi pelo que elas passam. Minha própria mãe me criou sozinha depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 7 anos. Ela tinha 3 empregos só para nos manter abrigados e alimentados. Essa revelação interrompeu a torrente de raiva de Raquel. Ela estudou o rosto de Tiago vendo algo cru e vulnerável que não estava lá antes. Cada mulher que ajudamos através de nossos programas me lembra dela, continuou Tiago em voz baixa. Das noites em que ela chorava até dormir pensando que estava falhando comigo, da vez em que ela passou fome para que eu pudesse comer, da maneira como ela mantinha a cabeça erguida mesmo quando o mundo a tratava como se ela fosse de alguma forma menos digna porque estava criando um filho sozinha. Raquel sentiu sua raiva vacilar, mas a mágoa ainda estava muito fresca. Mesmo que isso seja verdade, não muda o fato de que você não foi honesto comigo. Você me deixou abrir meu coração para você sabendo que poderia resolver todos os meus problemas com um telefonema. E se eu tivesse te contado quem eu era desde o início? Tiago desafiou. Você teria falado comigo da mesma maneira. Teria me deixado segurar a Sofia ou teria presumido que eu tinha segundas intenções. Raquel abriu a boca para argumentar e então percebeu que ele estava certo. Se ela soubesse que ele era um C, e o bilionário com programas de caridade, ela teria ficado ou desconfiada de suas intenções
ou intimidada demais para ser ela mesma. Mas antes que ela pudesse responder, Sofia começou a chorar novamente. O estresse e as vozes alteradas perturbaram seu sono tranquilo. O som cortou a turbulência emocional de Raquel, lembrando-a de que ela tinha preocupações mais imediatas do que resolver seus sentimentos complicados sobre Tiago Moraes. Eu preciso ir, disse ela, ajeitando Sofia em seus braços. Minha irmã está me esperando e já fiz cena suficiente em público por um dia. Raquel, por favor, Tiago chamou enquanto ela começava a se afastar. Deixe-me explicar tudo direito, deixe-me. Mas Raquel continuou andando, seu coração se partindo a cada passo, imaginando se ela tinha acabado de se afastar da resposta para todas as suas preces ou se tinha escapado por pouco de se tornar o projeto de caridade de alguém. O quarto do hotel era tão deprimente quanto Raquel esperava. O carpete tinha manchas misteriosas, o aquecedor fazia um barulho sinistro e as paredes finas significavam que ela podia ouvir todas as conversas nos quartos adjacentes. Mas nada disso importava tanto quanto a dor em seu peito por ter se afastado de Tiago no aeroporto 2 dias atrás. Raquel sentou-se na cama irregular, tentando consertar um fio puxado em seu único vestido decente, uma peça simples azul marinho que ela usara em entrevistas de emprego e no funeral de sua mãe. Sofia estava deitada na cama ao lado dela, finalmente contente após uma noite difícil no ambiente desconhecido. Amanhã era o casamento de Carmen e Raquel ainda não tinha decidido se realmente teria coragem de aparecer. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua irmã. O jantar de ensaio é às 19 horas. Você ainda vem ao casamento amanhã, certo? A mensagem era educada, mas distante, sem o calor que Raquel lembrava de sua infância. Ela digitou e apagou várias respostas antes de se decidir por sim, estarei lá. O que ela não contou a Carmen foi que passara os últimos 2 dias repassando cada momento de sua conversa com Tiago, imaginando se estivera completamente errada sobre as intenções dele. A mágoa ainda estava lá, mas também um arrependimento crescente de que ela poderia ter jogado fora algo genuíno por causa de seus próprios muros defensivos. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Raquel espiou pelo olho mágico, esperando ver o gerente do hotel ou talvez uma entrega de pizza para o quarto errado. Em vez disso, ela viu Carmen parada no corredor elegante em um casaco creme que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Raquel. Carmen, Raquel abriu a porta chocada. O que você está fazendo aqui? Sua irmã entrou examinando o quarto surrado com desdém mal disfarçado. Vim falar com você antes de amanhã. Precisamos esclarecer as coisas. Raquel se armou automaticamente. Se você está aqui para me dizer que não pertenço ao seu casamento, poupe nosso tempo. Na verdade, disse Carmen, sentando-se cuidadosamente na única cadeira do quarto. Estou aqui para me desculpar e para te contar algo que pode mudar como você se sente sobre muitas coisas. Esta não era a conversa que Raquel esperava. Carmen sempre fora a irmã bem-sucedida, aquela que foi para a faculdade, conseguiu o bom emprego, casou-se com o homem certo. Ela nunca se desculpara por nada, especialmente não para Raquel. 2 anos atrás, quando brigamos sobre sua gravidez, Carmen começou. Eu disse coisas terríveis. Chamei você de irresponsável, disse que estava jogando sua vida fora. Acusei você de ser egoísta por ter um bebê que não podia sustentar. Eu me lembro, disse Raquel em voz baixa, as velhas feridas ainda sensíveis. O que você não sabe é que eu também estava grávida, continuou Carmen, sua voz pouco acima de um sussurro. Miguel e eu estávamos tentando há meses. Quando descobri que você estava esperando, a Sofia, fiquei com tanta raiva porque parecia que você conseguiu algo que eu queria desesperadamente e você nem planejou. Raquel olhou para a irmã, processando essa revelação. Carmen, eu não fazia ideia. Eu perdi o bebê 2 semanas depois da nossa briga. Carmen interrompeu, lágrimas escorrendo livremente agora. E em vez de te ligar, em vez de me desculpar e pedir apoio, eu me enterrei no trabalho e no planejamento do casamento e fingi que estava tudo bem. Passei 2 anos com raiva de você por ter o que eu não pude manter. As irmãs sentaram-se em silêncio por um momento, ambas chorando por razões diferentes. Raquel estendeu a mão para a de Carmen e, pela primeira vez em anos, sua irmã não a afastou. Sinto muito, sussurrou Raquel. Eu queria ter sabido. Queria poder ter estado lá por você. Isso não é nem a coisa mais importante que vim te dizer, disse Carmen, enxugando os olhos. Ontem, um homem ligou para o meu escritório. Ele disse que estava tentando falar com você sobre algo urgente, mas você não estava atendendo o telefone. O coração de Raquel parou. Tiago. Tiago Moraes. Sim,
Ele explicou que vocês se conheceram em um voo e que houve algum tipo de mal-entendido. Ele perguntou se eu sabia como te encontrar, e quando eu disse que era sua irmã, ele perguntou se poderíamos nos encontrar. Você se encontrou com ele? Raquel perguntou alarmada. Sim, e Raquel, você precisa saber o que ele me disse. Carmen se inclinou para a frente com seriedade. Ele disse que está te procurando há 2 dias não por causa de algum programa de moradia ou iniciativa de caridade, mas porque ele está apaixonado por você. As palavras atingiram Raquel como um golpe físico. Isso é impossível. Nós nos conhecemos por algumas horas. Foi o que eu disse a ele, respondeu Carmen. Mas então ele passou 20 minutos me contando sobre cada detalhe da conversa de vocês, sobre como a Sofia dormiu nos braços dele, sobre como você é corajosa e forte, sobre como você o fez lembrar por que ele começou seu trabalho de caridade em primeiro lugar. Ele não estava falando como um CEO discutindo um participante de programa. Ele estava falando como um homem que encontrou algo precioso e o perdeu. A mente de Raquel disparou. Mas o programa de moradia, ele explicou isso também. Ele estava viajando para São Paulo a negócio sim, e ele às vezes voa na econômica para se manter conectado com as pessoas que seus programas atendem. Mas ajudar você não fazia parte de algum esquema elaborado de recrutamento. Ele disse que te deu o cartão porque queria te ver de novo, não porque queria te avaliar para a caridade. Então por que ele simplesmente não me disse isso? Carmen sorriu tristemente. Porque ele estava com medo de que você pensasse que ele estava tentando comprar seu afeto com dinheiro e programas. Ele disse que já lidou com muitas pessoas que só o viam como uma carteira e queria que você o conhecesse apenas como Tiago I. Raquel sentiu sua raiva cuidadosamente construída desmoronar. Mesmo que tudo isso seja verdade, viemos de mundos completamente diferentes. Ele é um C, e o bilionário, e eu sou uma mãe solteira que mal consegue pagar este quarto de hotel horrível. Essa é a outra coisa, disse Carmen, pegando o celular. Ele me pediu para te mostrar isso. Ela abriu uma notícia de 3 anos atrás com a manchete: CEO do Grupo Moraes estabelece iniciativa de moradia para mães solteiras em memória da falecida mãe. Abaixo, havia uma foto de Tiago em uma cerimônia de inauguração ao lado de um modesto prédio de apartamentos. Leia a citação, instruiu Carmen. Raquel leu em voz alta. Minha mãe Maria Santos Moraes me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos. Ela tinha 3 empregos para nos manter abrigados e alimentados, muitas vezes passando fome para que eu pudesse comer. Este programa existe porque nenhuma criança deveria se perguntar se terá um lar amanhã, e nenhuma mãe deveria ter que escolher entre alimentar seu filho e pagar o aluguel. Santos era o sobrenome de solteira da mãe dele, explicou Carmen. Ela era uma mãe solteira da zona leste de São Paulo que limpava escritórios à noite e trabalhava em uma fábrica durante o dia. Tiago cresceu na pobreza Raquel. Ele entende o seu mundo porque ele o viveu. Raquel afundou na cama sobrecarregada por essa nova informação. Tudo o que ela pensava saber sobre Tiago estava mudando, revelando a imagem de alguém que realmente entendia a luta e escolhia ajudar os outros por causa disso, não apesar disso. Tem mais, disse Carmen gentilmente. Ele está aqui em São Paulo. Ele está hospedado no hotel onde será minha recepção amanhã à noite. Não porque está tentando se intrometer, mas porque espera que você lhe dê uma chance de explicar tudo direito. Ele está no local do seu casamento. Eu o convidei, admitiu Carmen. Depois de ouvir a história dele, depois de ver o quão desesperado ele estava para te encontrar e consertar as coisas, pensei que talvez fosse o destino. Talvez vocês devessem se encontrar e talvez eu devesse ajudar a consertar o que foi quebrado. Raquel olhou para Sofia, que a observava com olhos brilhantes e curiosos. Sua filha merecia uma figura paterna que a amasse e protegesse, e Raquel merecia alguém que a visse como mais do que apenas uma mãe solteira em dificuldades. E se eu não for corajosa o suficiente? Sussurrou Raquel. E se eu tiver muito medo de me machucar? Então você passará o resto da sua vida se perguntando, e se? Respondeu Carmen. E Raquel, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você sobreviveu a tudo que a vida te jogou e criou uma filha linda enquanto fazia isso. Se você pode fazer tudo isso, certamente pode arriscar no amor. Na noite seguinte, Raquel estava do lado de fora do elegante salão de festas do hotel, onde a recepção de Carmen estava a todo vapor. Ela pegou emprestado um vestido de sua irmã, um lindo vestido verde esmeralda, que a fazia se sentir como alguém que pertencia àquele lugar chique. Sofia estava no andar de cima, com a babá do hotel dormindo pacificamente pela primeira vez.
Pelas portas de vidro, Raquel podia ver a celebração lá dentro. Carmen parecia radiante em seu vestido de noiva, dançando com seu novo marido, enquanto os convidados se misturavam em torno de mesas elegantes, decoradas com rosas brancas e detalhes dourados. E lá em uma mesa perto do fundo estava Tiago, em um smoking preto perfeitamente ajustado, observando a porta como se estivesse esperando por ela a noite toda. Seus olhos se encontraram através do vidro, e Raquel viu algo em sua expressão que lhe tirou o fôlego. Não era apenas caridade, ou mesmo simples atração. Era amor real, honesto, avassalador, que a fazia se sentir vista e valorizada por exatamente quem ela era. Tiago se levantou da cadeira e caminhou em direção à porta sem nunca quebrar o contato visual. Quando a alcançou, ele parou perto o suficiente para que ela pudesse ver a esperança e o medo lutando em seus olhos azuis. Eu estava com medo de que você não viesse, disse ele suavemente. Eu também estava com medo, admitiu Raquel. Mas alguém me disse recentemente que ser corajoso não significa não ter medo. Significa fazer a coisa certa mesmo quando se está aterrorizado. Eu deveria ter sido honesto com você desde o início, disse Tiago. Não sobre quem eu sou profissionalmente, mas sobre como me senti. No momento em que a Sofia adormeceu nos meus braços e você confiou em mim o suficiente para encostar a cabeça no meu ombro, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Tiago, Raquel começou, mas ele levantou uma mão gentil. Deixe-me terminar, por favor. Eu não quero te ajudar porque você é um caso de caridade. Eu quero construir uma vida com você porque você é a pessoa mais forte e genuína que já conheci. Quero ser o pai da Sofia não porque ela precisa de um, mas porque já a amo como se fosse minha. E quero acordar todas as manhãs sabendo que vou passar mais um dia com a mulher que me lembrou o que realmente importa na vida. Raquel sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas pela primeira vez em meses eram lágrimas de alegria, em vez de desespero. Eu também te amo, ela sussurrou. Acho que comecei a me apaixonar por você no momento em que você pegou a Sofia nos braços e a fez se sentir segura. Mas eu estava com tanto medo de me machucar de novo, de me decepcionar de novo, que quase joguei tudo fora. Tiago se aproximou segurando suavemente o rosto dela entre as mãos. Você nunca mais terá que ter medo disso comigo. Quero passar o resto da minha vida provando que você e a Sofia são as coisas mais importantes no meu mundo. Enquanto ele se inclinava para beijá-la, Raquel percebeu que às vezes as mais belas histórias de amor começam com os mais simples atos de bondade. Um bebê chorando a mão amiga de um estranho e a coragem de confiar novamente a levaram a algo que ela nunca ousara sonhar. Um amor que mudaria não apenas suas circunstâncias, mas seu mundo inteiro. Quando finalmente se separaram, Tiago sorriu e disse: Então gostaria de dançar. Acredito que é aqui que nossa verdadeira história começa. Raquel pegou sua mão sabendo que quaisquer que fossem os desafios à frente, eles os enfrentariam juntos não como um caso de caridade e seu benfeitor, mas como duas pessoas que encontraram uma na outra as peças que faltavam em seus corações. E enquanto caminhavam juntos para o salão de festas, Sofia dormia pacificamente no andar de cima, sonhando talvez com a família amorosa que a esperava quando acordasse. Agora, eu gostaria de interagir um pouco com vocês. É uma curiosidade minha, mas com muito carinho, quantos anos vocês têm? Deixem aqui nos comentários, eu adoraria saber um pouco mais sobre as diferentes gerações que estão me acompanhando hoje. E sobre a história que acabei de contar, o que vocês sentiram, ela tocou vocês de alguma forma especial. Qual foi a parte que mais marcou o coração de vocês ou que os fez pensar? Por favor, compartilhem suas impressões. Eu vou ler cada comentário com muita atenção. Independentemente de onde vocês estejam ou do que estejam passando neste momento, eu desejo do fundo da minha alma que a paz encontre o caminho até vocês, que os seus dias sejam serenos, seus corações tranquilos e suas mentes leves, que vocês e suas famílias estejam sempre em segurança e harmonia. Agora, refletindo sobre o conhecimento que compartilhamos, o que vocês pensam a respeito? Essa informação mudou a sua perspectiva de alguma forma? É algo que vocês já sabiam ou foi uma novidade? A opinião de vocês é muito valiosa, pois é na troca de ideias que todos nós crescemos juntos. E para finalizar, mas de forma alguma menos importante, eu quero desejar muita, mas muita saúde para cada um de vocês. Cuidem-se bem, cuidem do corpo e da mente. A saúde é o nosso bem mais precioso. Um grande abraço e fiquem bem.